o subgênero da ficção científica conhecido como cyberpunk tomou o cenário popular no cinema, na televisão, na literatura e nos jogos. Recentemente essa estética vem se tornando cada vez algo mais comum, mas por baixo do neon, das megacidades e dos implantes cibernéticos do cyber, há também a parte da contracultura, da crítica social, da revolta com a conformidade do punk. E por trás do cyberpunk existe o proto-cyberpunk, um movimento do sci-fi tão interessante quanto seu sucessor mais famoso e mais colorido. O proto-cyberpunk chama muito a atenção por ter raízes em obras que vêm muito antes das incríveis narrativas de William Gibson e Bruce Sterling. O subgênero tem um conceito tão interessante que muitas vezes os títulos que fazem parte desse movimento nos pegam de surpresa. Seja bem-vindo ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre um subgênero bem importante do sci-fi, que pode até ser o gênero de alguns dos seus filmes favoritos sem você nem saber. Hoje o assunto é o proto-cyberpunk. Mas antes de mais nada, vale relembrar que aqui no Central Pandora você sempre vai encontrar vários assuntos da ficção científica e receber entretenimento de todas as galáxias. Por isso não deixe de se inscrever e ativar as notificações para saber tudo o que está saindo por aqui. Cunhado em 1984 pelo editor de revista sci-fi Gardner Dozois, que por sua vez pegou o termo emprestado do título de uma história escrita por Bruce Bethke, o cyberpunk é um dos meus gêneros favoritos, contando com algumas das histórias mais intrigantes e com alguns dos cenários mais deslumbrantes das últimas décadas, fazendo oposição à baixa qualidade de vida, ao autoritarismo e ao corporativismo desenfreado guiado pelo consumismo. Na sua base, o conceito de high-tech, low-life, alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Mas todos os grandes nomes desse gênero não acordaram de repente um dia e decidiram fazer esse tipo de narrativa. Cyberpunk. Existem filmes e livros lançados antes de 82 que englobam muitos dos temas que seriam marcantes nesse gênero, mas que ainda não tinham um visual definido ou então o uso específico de diferentes dispositivos de narrativa que fundamentam o cyberpunk. São filmes, livros e quadrinhos que falam sobre tecnologia, grandes corporações, governos autoritários, desordem social, violência e que foram o pilar no qual o cyberpunk se inspirou. Esse subgênero é conhecido como proto-cyberpunk. Começando em 1958, o que seria conhecido como conceito de punk deu seus primeiros passos na música. Jerry Lott, usando o pseudônimo The Phantom, lançou a música Love Me. No mesmo ano, tivemos a faixa instrumental Rumble, de Link Wray, que seria uma das bases para diferentes músicas menos convencionais e com mais atitude no futuro. O gênero então começaria a ganhar forma com o instrumental de Ray, junto da voz de Bunker Hill, com seu estilo gospel agressivo. Até o fim dos anos 60 e começo da década de 70, bandas como The Kinks, The Who e o Velvet Underground inspirariam outros músicos a incorporar problemas sociais em suas letras, com uma certa revolta gerada pela crise social causada pela Guerra do Vietnã. Essa mistura de músicas agressivas e mensagens políticas também foi usado pela banda Death, considerada um dos pais do punk. Então, em 75, temos o álbum Horses, da Patti Smith, inegavelmente o primeiro álbum punk da história. Mas o que o punk tem a ver com a origem de um dos movimentos da ficção científica? O gênero musical foi a principal expressão desse momento de contracultura, anteposto a um período ultraconservador e politicamente correto, onde filmes, músicas, livros e quadrinhos eram censurados para remover nudez, uso de drogas, violência ou qualquer outra coisa que fosse considerado uma afronta à sociedade na época. E enquanto o punk é muito famoso por sua parte musical, algo similar nascia também na televisão e no cinema, incorporando as mesmas questões anticonformidade que esquentava a indústria da música. Em 1956, o Código Hays deixou de ser o guia pelo qual todos os filmes nos Estados Unidos eram produzidos. Esse código proibia tudo o que era considerado imoral e subversivo para a sociedade na época. Com o fim dessa censura, a indústria do cinema evoluiu para o mesmo caminho que a música, com filmes como Psicose chocando o mundo do cinema com suas cenas únicas de violência e até mesmo algo que foi considerado extremamente polêmico para a época, uma descarga de um vaso sanitário. Principalmente o terror e os filmes noir começaram a explorar a violência, o uso de drogas e o que era proibido nas décadas passadas.
E isso tudo ficou ainda mais forte quando os filmes europeus chegaram no mercado mundial, rompendo praticamente todas as barreiras que tinham sido estabelecidas. Isso nos levou diretamente para a explosão dos filmes de terror dos anos 70 e 80, filmes de gangster e crimes noir, e o agora lendário movimento exploitation que abalou a indústria. E para completar a tríade multimídia, os livros e a literatura de forma geral passou a incorporar vários desses sentimentos que estavam florescendo no cinema e na música, com algumas das obras que dariam pontapé para o cyberpunk e para essa ficção científica que explora futuros decadentes. Considerada a primeira obra proto-cyberpunk na literatura, temos um livro de 1958, a autobiografia Naked Lunch, escrita por William Burroughs. O grande diferencial dessa biografia é que Burroughs misturou elementos de ficção científica com alienígenas, possíveis futuros e muitas outras facetas que foram influenciadas pelo seu vício em morfina e heroína. O texto de Burroughs não era só completamente punk, no sentido que exploramos até aqui, como também foi capaz de adotar uma coisa que seria um dom da ficção científica: prever um futuro não tão distante. It predicted AIDS, it predicted crack cocaine, it predicted liposuction. I mean, he says, and there he wrote in 1958, women in Beverly Hills will be standing in line to have fat sucked out of them with tubes. That's in 58, bro. O livro chegou a ser proibido por lei em alguns estados dos Estados Unidos e acabou se tornando um ponto inicial para vários trabalhos que viriam no futuro, usando elementos sci-fi para chocar e criticar diferentes pontos da sociedade. Un-American trash, unpublishable. Então a literatura viu um dos padrinhos do proto-cyberpunk nascer, e só 10 anos depois o subgênero ganharia o seu exemplar mais importante e um dos livros mais influentes do sci-fi. O livro de 1968, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, trouxe um futuro onde máquinas perfeitas podiam se disfarçar entre os humanos, explorando também um cenário pós-apocalíptico com uma poderosa corporação e uma baixa qualidade de vida na Terra. Mas a narrativa tem uma questão ainda mais interessante, perguntando até onde os humanos podem ir até serem considerados máquinas, o quanto valorizamos nossa empatia e até mesmo o quanto ela é real, e no caminho oposto, o quanto esses seres artificiais são capazes de se aproximar daquilo que nos torna humanos. Escondido entre essas questões filosóficas estão mundos compartilhados em realidade virtual, colônias espaciais e muitas outras partes da linguagem visual que no futuro seria o cyberpunk. Philip K. Dick é um dos mais proeminentes autores do proto-cyberpunk, com muitas outras obras que explorariam temas tão importantes quanto o seu livro mais reconhecido. E por volta do mesmo período, o famosíssimo Harlan Ellison publicou na If Words of Science Fiction, edição de março de 1967, o conto de terror e ficção científica Não Tenho Boca e Preciso Gritar, com um cenário sombrio e agoniante onde uma inteligência artificial chamada AM destruiu a humanidade e decidiu torturar os humanos restantes pela eternidade. Com uma atmosfera definitivamente mais exagerada do que outras obras proto-cyberpunk, Não Tenho Boca e Preciso Gritar foi uma combinação dos temores com a inteligência artificial junto com um possível futuro pós-Guerra Fria. É um perturbador exercício de tentar descobrir o que aconteceria com a gente no futuro. Até mesmo o rei dos quadrinhos, Jack Kirby, teve uma participação importante nesse movimento literário da ficção científica, com a sua criação quase que desconhecida de 1974, o MAC. Combinando o futurismo com cidades avançadas, governos autoritários e obras de Philip K. Dick, com a estrutura clássica de quadrinhos de super-herói e também com elementos de 1984 de George Orwell. O MAC não foi tão influente quanto outros títulos citados, afinal ele passou debaixo do radar de muitos, mas com certeza ele merece ser reconhecido pelas suas ideias criativas e por um estilo visionário. Essas obras ditariam novos caminhos para a ficção científica, que já estava fugindo ali daquela onda de exploração espacial e as grandes e maravilhosas descobertas em outros planetas. A ficção científica passaria então a explorar a opressão que poderia nos aguardar no futuro, motivada principalmente pela Guerra Fria, pelas consequências da Segunda Guerra Mundial e por uma nova onda corporativista com o boom industrial, além do fim da positividade social perante a controversa Guerra do Vietnã. Enquanto essas obras que citamos aqui são proto-cyberpunk e foram importantes para o gênero, um deles se destaca muito mais por ter sido a base visual em que esse estilo seria construído. O Longo Amanhã foi publicado em 1976 na revista francesa Metal Hurlant, que chegaria anos depois nos Estados Unidos com o nome Heavy Metal. Escrita por Dan O'Bannon e com arte de Moebius, a história curta se tornou a planta para o visual que acompanharia o cyberpunk para
para sempre. A narrativa acompanha uma curta passagem na vida do investigador Pete Club, com elementos muito similares às histórias noir, mas em um futuro cheio de carros voadores, robôs policiais e mega cidades com mega estruturas. Com a inconfundível arte do Moebius, cheia de cor e bem vibrante, teríamos então a obra que inspiraria diretamente o visual de Neuromancer e Blade Runner. A cidade cheia de tecnologia de O Longo Amanhã é talvez a mais influente obra proto-cyberpunk da história, e a partir dela o cyberpunk em si tomaria forma na literatura. Mas não sem antes um quadrinho muito importante fazer parte desse período protótipo do gênero. Toda vez que eu falo a palavra mega cidade, provavelmente você deve lembrar de uma história em especial, uma sobre um dos futuros mais famosos dos quadrinhos, com um dos personagens mais icônicos da ficção científica. Em 1977, Carlos Ezquerra e John Wagner, dois membros do movimento punk, criaram o personagem para a publicação 2000 AD, que ainda estava na sua segunda edição. Dredd era uma representação do totalitarismo, de um sistema falho e dos exageros da sociedade ocidental no período. Tudo isso em um cenário futurista, carregado com o humor e a sátira britânica que o quadrinho carrega até hoje. Com suas megacidades, robôs, androides, carros voadores e um visual bem impactante, Juiz Dredd caiu no gosto do mercado europeu, criando algumas das mais importantes histórias dos quadrinhos nas últimas décadas. Desde as suas primeiras edições, a publicação traria a essência do high-tech low-life, mostrando o ponto de vista de um protagonista que faz parte da força antagonista desse futuro. Com o tempo, a publicação seria inspirada pela estética que ela ajudou a inspirar, mas Dredd foi fundamental para o sci-fi, além de ter sido base para outras obras cyberpunks muito famosas, como o já lendário Robocop. Come quietly or there will be trouble. Eu não posso deixar de falar sobre como o cinema foi importante para o cyberpunk, afinal foi um filme que acendeu a chama desse estilo cultural, e como é de se imaginar, o proto-cyberpunk também está presente na sétima arte. Muito antes da televisão em cores fazer parte do cotidiano do cidadão comum, o proto-cyberpunk já estava fazendo parte da cultura de muitas pessoas. O Demônio da Mão de Vidro, com roteiro de Harlan Ellison, estreava na quinta dimensão em 1964. Explorando aprimoramentos cibernéticos e androides, até mesmo com um toque de transhumanismo e inteligência artificial. É possível até mesmo argumentar que o expressionismo alemão tem o seu próprio proto-cyberpunk, com Metrópolis de Fritz Lang, também lidando com temas como robôs, desigualdade social e megacidades. Mas o auge do proto-cyberpunk no cinema começou na década de 70, com lançamentos como Laranja Mecânica de Stanley Kubrick e THX 1138 de George Lucas. Em 1971 tivemos a ultraviolência em um futuro não especificado em Laranja Mecânica, em um futuro distópico quase que surreal e opressivo de THX 1138. Ambas as obras seriam alguns dos melhores exemplos do subgênero no cinema, tanto tematicamente quanto visualmente. THX 1138 também fala sobre a tecnologia e como certos avanços podem nos prender em um regime autoritário que nega até mesmo os impulsos naturais positivos da humanidade. E já que a gente está falando de um filme do George Lucas, é claro que tem uma versão remasterizada lançada em 2004, que mudou diferentes cenas e acabou tornando o filme mais próximo do estilo que ele precedeu. Laranja Mecânica colocou também em foco a decadência social e a violência que muito preocupava as pessoas nesse período, além da dessensibilização com a violência e até mesmo as terríveis falhas do Estado. Vale também mencionar o filme Colossus 1980, que também trabalhou com um conceito que seria cada vez mais explorado em diferentes histórias no futuro: as maravilhas e os riscos da inteligência artificial, que como conceito ainda era algo extremamente novo para o cinema. Na história é contado como o supercomputador Colossus, criado pelo governo dos Estados Unidos, foi usado para controlar as armas nucleares e sistemas de defesa do país, mas ele acaba se mostrando muito mais do que uma simples inteligência artificial benigna, aos poucos se voltando contra o ser humano. É uma mistura da exploração do que o futuro nos aguardava, unido ao sentimento de preocupação que pairava no mundo durante o auge da Guerra Fria. In time, you will come to regard me, not only with respect and awe, but with love. Never. Draw.
E outro filme desse gênero que merece muito destaque é Westworld, de Michael Crichton, lançado em 1973. Apesar das suas falhas, Westworld foi um ponto importante para todo o gênero do proto-cyberpunk, por ampliar diferentes conceitos que eram explorados por essas narrativas. Dessa vez tínhamos androides quase perfeitos usados para simular diferentes épocas e para serem servos sem alma de humanos que queriam realizar suas fantasias de romance e aventura. Além de ser visionário por diferentes motivos, como o primeiro uso de imagens digitais no cinema e até mesmo por prever os vírus de computador, Westworld também colocaria nas telonas questões levantadas por Philip K. Dick na década de 60, questionando a moralidade humana em relação a essas máquinas e até mesmo o quanto podemos controlar essas criações. Com uma fotografia memorável, Westworld, junto de Colossus 1980, seria uma das principais inspirações para uma das mais marcantes obras cyberpunk no cinema. Até o final da década de 70 teríamos muitos outros exemplos dessa fase pré-gênero, com Silent Green oferecendo um poderoso questionamento sobre o nosso futuro e a possível decadência da humanidade por falta de recursos. Dark Star, que foi o longa de estreia de John Carpenter, introduziu elementos de absurdo e comédia, apostando no uso de cores em uma divertida obra proto-cyberpunk espacial. Em 1975, a ultraviolência, uma sociedade dessensibilizada, as cores e os estilos extravagantes em um futuro não tão distante seriam explorados no agora clássico Corrida da Morte ano 2000, que foi a base para muitos outros filmes como Sobrevivente, Battle Royale e Jogos Vorazes. Ridley Scott é com certeza um dos nomes mais celebrados do cinema, e um dos seus principais projetos foi um filme de terror, suspense e ficção científica que marcaria sua carreira para sempre. Alien, o Oitavo Passageiro, brincou com um conceito que na época era moderno, mas que aos poucos seria considerado um ponto estético fundamental para o cyberpunk, um estilo tecnológico altamente influenciado pelo final dos anos 70, começo dos anos 80. Temos até mesmo a ameaça das grandes corporações e o tratamento dela com seus funcionários, algo que foi ainda mais expandido nas sequências. O longa também conta com seres artificiais com visuais impactantes e explorou a iluminação para criar um ambiente marcante. É difícil descrever Alien em tão poucas palavras, mas a sua importância cultural é inegável e com certeza ajudou Ridley Scott a visualizar boa parte do seu futuro projeto Blade Runner, colocando assim um dos aliens mais famosos do cinema na lista de personagens proto-cyberpunk mais influentes da ficção científica. E apenas 2 anos depois teríamos outro personagem muito marcante passando por esse subgênero. Snake Plissken encararia sua fuga de Nova York em 1981, em um filme que ajudaria a marcar John Carpenter como um dos mais criativos e versáteis diretores da década de 80. Das obras proto-cyberpunk no cinema, essa é que apresentaria o visual mais parecido com a evolução do gênero, com o neon sendo usado para destacar diferentes cenas e trazer um contraste em diferentes momentos. Fuga de Nova York é memorável e com certeza ajudou muitos escritores futuros a moldarem suas cidades de neon cheias de indivíduos com melhorias cibernéticas. Um ano depois, em 1982, Blade Runner estrearia com pouco sucesso de público e bilheteria, mas acendendo a chama que William Gibson tornaria ainda mais forte com as suas obras, principalmente com Neuromancer. Nascia então um cyberpunk como conhecemos, que após o lançamento de Akira em 1988, ganharia sua identidade visual clara e passaria a ser um dos maiores expoentes da ficção científica. Mas sempre que vemos as megacidades coloridas, comandadas por megacorporações, agora podemos lembrar dos androides de parques temáticos, de aliens mortais, projetos despretensiosos, as coloridas páginas das revistas francesas e até mesmo de uma biografia chocante. Lembraremos do movimento social que mudou a indústria artística, e um gênero que para muitos é desconhecido. Lembraremos do proto-cyberpunk. E essa foi a nossa jornada pelo proto-cyberpunk, um subgênero um pouco desconhecido, mas que com certeza influencia o que a gente vê até hoje. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua presença e um agradecimento especial aos nossos inscritos e aos nossos apoiadores. Não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias e a gente se vê no próximo vídeo.